Olá, seja muito bem-vindo ao programa Café com Política. Meu nome é Letícia, eu sou repórter de O Tempo. Hoje eu estou acompanhada do meu colega de redação, Hermano Chiodi. Hermano, obrigada pela parceria mais uma vez. Eu que agradeço, Letícia. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Gleide Andrade, que é secretária nacional de Planejamento e Finanças do PT e candidata a deputada federal nas eleições de 2026. Gleide, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês nessa manhã, para a gente conversar um pouquinho sobre política, tomando café, né? É, com certeza, o café não pode faltar, né? A gente já tomou, só para ficar claro. Falta um café, né? Não, porque tá faltando café na mesa, mas é porque a gente já tomou. Mas, Gleide, eu queria começar um pouco falando, então, né, sobre um assunto que diz respeito ao seu cargo, né, dentro do PT, né? A gente sabe que esse ano o PT ele vai receber 615 milhões de reais do fundo eleitoral. E eu queria saber um pouco mais de você, como esse valor vai ser usado para essas eleições em 2026, né? Eu imagino que o presidente Lula ele vai ter uma prioridade nesse sentido, mas eu queria que você desse mais detalhes, até pensando em Minas Gerais, né? Porque o PT aqui tem uma candidatura própria para o governo de Minas, tem uma candidata ao Senado, tem chapas grandes, né, para disputar vaga na Assembleia Legislativa e vaga na Câmara dos Deputados. Como que está essa questão nesse ano? Bom, primeiro dizer que o fundo eleitoral, ele não fez, o TSE, a nosso juízo, não fez as correções que precisavam ser feitas. E qual é a primeira delas? É que a meu juízo, é um erro de origem que contabiliza candidaturas majoritárias para o cumprimento de cotas. Então, veja você, vale para... Eu acho que todos os candidatos a presidente são brancos. Creio eu que todos são. Então, vale para todos eles. Então, todos eles contam no cumprimento de cotas como um deputado estadual e um deputado federal. O que eu quero dizer com isso? Que a distribuição do fundo, então, acaba sendo muito consumida em candidaturas majoritárias. Quando o candidato é um homem branco. Porque como é que o fundo é distribuído? E é bom as pessoas saberem disso. Ele é distribuído por homens brancos, homens negros e agora pessoas indígenas, que o TSE inaugurou. E o TSE inaugurou esse ano e as mulheres. Então, o valor do fundo ele é proporcional para mulheres. O cumprimento de cotas é proporcional ao número de mulheres, então, por exemplo, e ele é aferido nacionalmente. Então, se o PT tiver 37% de candidaturas femininas, 37% deste valor irá para candidaturas femininas. E o TSE fixou 30%, aí fixou, para candidaturas negras. E para pessoas originárias de povos indígenas, o valor também é proporcional, como o de mulheres. O PT decidiu, em sua instância maior, que é o Diretório Nacional, o teto ao presidente Lula. Como esse ano a gente vai renovar 2 casas no Senado, nós colocamos o Senado como uma segunda prioridade. Então, nós vamos cobrir bem essas candidaturas ao Senado. Por exemplo, aqui em Minas, nós temos a Marília, que nós achamos que é altamente competitiva, ela vai receber o teto também. Os deputados federais, nós queremos aumentar a bancada na Câmara Federal e nós, então, também vamos aportar um volume razoável de recursos a essas candidaturas federais. E no caso nosso aqui, majoritário, nós temos o Patrus, que a gente acredita que é uma candidatura altamente competitiva, nós vamos falar muito disso aqui, né? Eu espero. Então, nós também estamos trabalhando aí com valor, nós ainda não terminamos de fechar os valores, mas um valor razoável para que ele possa dar conta de andar esse estado que é tão grande e fazer a sua campanha. Só para entender, deputada, desculpe, já antecipando, né? Só para entender, Gleide, quando você diz que as majoritárias é um erro incluir elas nessa questão do cumprimento de cotas, você avalia que estão favorecendo esses candidatos brancos que sempre recebem, homens brancos que sempre recebem mais recursos, que têm uma participação maior, ou não? Como é que você acha que é bom ou ruim? O que você acha? É exatamente o contrário do que você falou. Porque o que acontece?
o certo seria você... Candidatura majoritária é diferente de candidatura proporcional. Quando você não separa... Por isso é uma opinião minha o erro, tá? Só para você saber, é uma opinião minha. Quando você não separa candidatura majoritária de candidatura proporcional, ela acaba consumindo mais o teto. Pode ser o inverso, vale para homem, mas vale para mulher. Vamos pensar se nós tivéssemos uma candidatura feminina à presidência da República. Ela consumiria mais também do recurso das mulheres. Então, a meu juízo, existe um erro que precisa ser consertado. Você não trata desiguais como iguais. Separar aí executivo e legislativo. Exatamente. As candidaturas executivas, elas são poucas. As majoritárias são poucas. As proporcionais são imensas. O PT vai chegar no Brasil inteiro com aproximadamente quase 1.200 candidaturas proporcionais. Agora vamos falar de candidaturas majoritárias, por exemplo. Nós temos pouquíssimas. Não é todo estado que nós disputamos governo de estado. Não é todo estado que nós temos candidato ao Senado. Compreende? Então, e eu não estou dizendo para o PT, eu estou dizendo para o sistema eleitoral brasileiro. Nós precisamos ter uma reforma política no Brasil. E para consertar esse tipo de coisa, que a meu juízo não é bom, não faz bem para a democracia partidária, para a democracia do país. Então, a minha crítica é isso, é tratar todos iguais, sendo que deveria separar majoritários de proporcionais. Porque majoritário também inclui aí os senadores que são do Poder Legislativo, né? E aí, só para a gente entender, a senhora acha que essa questão de financiamento de campanha continua sendo o principal problema hoje eleitoral do Brasil, ou um dos principais? Olha só, eu acho que o Brasil evoluiu muito com o financiamento público de campanha. Só da gente pensar que até vinha o financiamento público, as pessoas eram financiadas por empresas, ou seja, por CNPJs, isso é muito ruim para a democracia, porque se você tem um financiamento de uma empresa, não tenha dúvida que se você for eleito, você terá de prestar serviços àquela empresa que te elegeu. O financiamento público, ele busca democratizar a participação. As pessoas que não têm... Primeiro, tirar o CNPJ das eleições. Não, empresa não foi feita para financiar candidato. Nós precisamos eleger o Congresso e as Assembleias Legislativas pela representação popular. Não é por representação de setor. Por isso que é muito ruim quando a gente fala, o Congresso tem a bancada do agro, não é assim que as pessoas falam? Tem a bancada dos banqueiros, tem a bancada... Não pode ser assim bancada o Congresso. Da mineração. O Congresso tem que ter o reflexo do povo brasileiro. Ele deveria ter a cara do povo brasileiro. Então, o financiamento público, nesse sentido, ele fez muito bem a democracia. Agora, tem que aperfeiçoar? Claro que tem. O financiamento público é uma coisa nova na nossa vida. Nós estamos indo para o a terceira eleição de financiamento público. Então, a gente ainda tem muito que aperfeiçoar. Uma das coisas é essa que eu falei aqui, por exemplo, de separar majoritário de proporcionais. Mas, para isso, eu acho que nós precisamos ter uma reforma política no Brasil. Nós precisamos ter voto em lista. É muito ruim no Brasil a gente continuar votando em pessoas. A gente fulaniza a política desse jeito. Então, isso enfraquece a democracia brasileira, né? Mas, enfim, eu acho que esse é um debate para o próximo Congresso que vai ser eleito agora. O tema quente no momento são as eleições. E aí, como a Letícia lembrou, o PT, e a senhora comentou, o PT escolheu, depois de muitos debates, depois de muitas discussões, ter o ex-prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias, como candidato ao governador. Surpreendeu o resultado dele inicial nas campanhas? E como é que foi essa negociação até chegar a Patrus? Primeiro, eu quero dizer assim, o PT demorou, mas acertou, viu? Eu acho que a gente não tinha... E não é porque está resolvido, é porque eu acho mesmo, na verdade, a gente não tinha um nome melhor para apresentar. E se você perguntar, mas por que demorou então? Porque também o Patrus sempre foi uma pessoa muito leal e sempre serviu muito ao PT. É importante dizer isso. O Patrus topou ser candidato a governador no momento difícil, topou ser candidato a senador no momento difícil, topou ser candidato a vice-governador do Hélio Costa. Foi uma guerra, né? Foi uma guerra. Então, como é que você vai pedindo tudo para a pessoa, né? E quando a gente menos espera, mais uma vez vem o Patrus
se dispondo, né? Contribuindo mais uma vez com esse gesto valoroso ao PT de colocar o seu nome. Veja, eu acho que, eu tenho a convicção disso, o Patrus é uma pessoa, primeiro, que tem um currículo ilibado. O Patrus é uma pessoa corretíssima, ninguém pode falar absolutamente nada contra ele, uma pessoa exemplar, um grande parlamentar. O Congresso perde com a saída do Patrus, quero dizer isso. E a Comissão de Constituição e Justiça perde mais ainda. Agora mesmo ele era um dos parlamentares que estava mais trabalhando sobre essa questão da defesa das nossas terras raras. Foi um excelente prefeito de Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no governo, quando nós estamos falando de 93, eu tinha 21 anos, irmã, quando eu vim para a Prefeitura de Belo Horizonte, e ele colocou aqui o orçamento participativo, que talvez seja a sua grande marca. Foi ele que, no primeiro ano do governo Lula, tirou o Brasil da fome, vamos lembrar disso, foi o nosso ministro do Bolsa Família. Então eu acho que nós acertamos no nome, uma pessoa preparada, conhece muito o estado de Minas Gerais, muito. Eu brinco que ele é um grande sertanejo de um coração metropolitano, porque conhece o problema das grandes metrópoles. E acho que ele está preparado para essa disputa, que é uma disputa que, a meu juízo, está zerada, viu? Eu não acho que tem favoritismo, não. Gleide, nessa construção da chapa do Patrus Ananias aqui em Minas, existia uma discussão muito interna, né? Tanto que foi resolvida meio que ali de última hora também, sobre de quem seria a segunda vaga ao Senado, né? O PT lançou a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, né, para concorrer ao Senado, mas existia ali umas discussões, né, se deveria ser um nome do PSB, se deveria ser, por exemplo, a Áurea Carolina. No final, acabou que ficou definido, né, que o Jarbas Soares, ele seria vice na chapa do Patrus, o Jarbas é do PSB, e a segunda vaga para o Senado ficou para a Áurea Carolina. Você acha que essa composição final que se formou, ela ajuda a fortalecer o nome do Patrus aqui em Minas e, especialmente, né, o palanque do presidente Lula, o palanque que o presidente buscava aqui no estado? Olha, eu sou testemunha que a gente fez todo o esforço para tentar unir todas as forças progressistas aqui, todas as forças antifascistas, todas as forças que defendem a democracia brasileira. Nesse cenário, eu acredito que o Jarbas de vice eu acho que é uma chapa muito boa, viu? Uma chapa de peso essa. O Jarbas também, que todo mundo conhece, foi procurador, tem um currículo aí que comprova toda a sua capacidade. E acho que para o Senado, nós temos a Marília, que desponta em todas as pesquisas, né? E a gente, no PT Nacional, considera ela como uma das grandes favoritas que a gente deve... Aí sim, eu acho que tem favoritismo. Para o Senado tem, acho que a Marília desponta super bem na frente. Então eu acho que é uma chapa que ampliou aonde deu para ampliar, e ficou bom a ampliação. A chapa para governo repete o modelo nacional, PT-PSB, e o PSOL, que é um aliado nosso, sempre de primeira hora, junto com na sua federação. Então, a Áurea é uma pessoa que, quando foi testada na urna, mostrou um grande potencial, sempre foi muito bem votada. É uma pessoa com muita empatia, com muito compromisso, sobretudo com a pauta das mulheres. Então, eu acho que ficou uma chapa boa, uma chapa que tem a cara do povo mineiro, né? E é muito legal a gente poder votar em duas mulheres, né? Eu estou muito feliz com isso, poder votar em duas mulheres para o Senado. E aí, Gleide, a senhora é talvez a pessoa do PT de Minas que mais dialoga com o PT nacional, né? Assim, a representante do PT de Minas mais próxima partidariamente da direção nacional do PT. E houve aí algumas críticas, não internamente ao PT, mas na política geral, de como que Minas Gerais se submeteu aí a interesses nacionais. Tanto no caso do PT, que teria sofrido a intervenção, o PSB reclamando também, quanto no caso do PL com Flávio Bolsonaro, questão da candidatura do Cleitinho. Muita gente falou assim, Minas Gerais se diminuiu e aceitou uma intervenção nacional. Como é que a senhora vê essas críticas? Assim, Minas Gerais, a vontade política dos mineiros ficou menor do que a questão nacional? Essa história não se aplica a nós, tá? Eu acho que não houve intervenção em Minas. Do nosso ponto de vista, não. Do PT, não.
Tanto que o candidato é nosso, é o candidato do PT. O que eu acho que houve no início foi uma tentativa de fazer um amplo palanque. E todo partido, se quer fazer um amplo palanque, ele tem que abrir para negociação, para conversação. Aliás, tem uma coisa que o presidente Lula nos ensinou, foi que a boa política é feita com diálogo. E nós tentamos dialogar com todas as forças progressistas daqui. Não deu certo. Mas quer dizer, não deu certo no todo, mas deu certo na grande parte. Se nós ficamos com o PSB, veja você, nós ficamos com o PSB, nós ficamos com a Federação Rede PSOL. Então, eu acho que é razoável. Também não dá para dizer que não ampliou. Ampliou e acho que ampliou bem. Agora, então, do meu ponto de vista, eu acho que não. Agora, eu acho que essa questão aí da extrema-direita em Minas, ela saiu muito fragmentada nesse processo eleitoral. Muito dividida. Olha a quantidade de candidatos que tem. E acho que eles estão batendo muita cabeça até agora. Assim. Talvez o debate de ontem seja um grande termômetro disso, né? Está muito evidenciado que tem uma bateção. Tem 3 candidatos, 3. Então bate muita cabeça. Agora, eu acho que do lado de cá não. O candidato que representa... Nós temos um candidato do palanque do presidente Lula. Esse candidato chama-se Patrus Ananias. Gleide, até pensando nessa questão, né, de conversa com o cenário nacional, a gente vai ter uma visita, 2 visitas, né, na verdade, do presidente Lula aí nessa reta inicial de campanha. Ele já vem essa semana para Belo Horizonte para o lançamento da candidatura do Patrus ao governo de Minas. E na próxima semana ele deve voltar também, né, para uma agenda possivelmente para conversa com mulheres aqui no estado. Eu queria que você me falasse um pouco, né, sobre a construção dessas primeiras agendas do Lula aqui no estado e também como que Minas Gerais vai ser incluída na campanha dele. É uma prioridade do presidente Lula? A gente pode esperar outras agendas dele ainda nesse período de campanha? Olha, pode sim. Vamos lá. O presidente tomou uma decisão que ele queria começar a campanha onde tudo começou, né, que foi ontem na Vila Euclides, em São Paulo, e que na sequência ele viria para Minas. Primeiro, é bom dizer, porque senão fica parecendo só uma coisa eleitoral. É bom dizer que o presidente Lula tem um grande carinho por Minas, uma grande relação com o nosso estado, aplicou muito recurso nesse estado. Aliás, o que seria de nós nesses 4 anos se não fosse o presidente Lula para colocar tanto recurso? Porque estado... parece que quanto mais o presidente Lula alocava recurso aqui, mais o Zema vendia o nosso patrimônio, como foi o caso aí da CEMIG, da Copasa e outras ações que a gente pode falar. Então, Minas é uma prioridade, está no centro da campanha do presidente. E ele vai voltar a Minas para fazer uma atividade com as mulheres, porque também está no foco e na centralidade da campanha do presidente Lula, a política com foco nas mulheres. E Minas tem 2 candidatas ao Senado mulheres. Exatamente. Né, e Minas é o 2º estado com o maior índice de feminicídio, tá bom? Bem verdade. A gente tem que falar as coisas boas, mas também tem que falar as coisas ruins. E é uma vergonha isso para nós. Então, se tem alguém que tem defendido muito a vida das mulheres, o cuidado com as mulheres, políticas que possam colocar as mulheres cada vez mais ao centro, sobretudo das grandes políticas, tem sido o presidente Lula. Aliás, foi ele que fez o pacto antifeminicídio. E nós temos a Casa da Mulher Brasileira. Aí eu posso começar a falar de uma série de políticas aqui. Então, é um lugar fundamental, importantíssimo, que nós vamos concentrar muito a campanha, que é o estado de Minas, e essa outra questão que é a nossa pauta, a pauta das nossas vidas, de nós mulheres. Por isso o PT também apresenta um grande número de candidatas mulheres. Nós começamos falando de fundo eleitoral, e lembra que eu disse, hoje é o dia que termina de apurar os registros. Até sexta-feira, o PT era o partido que tinha mais candidaturas femininas, tá? Nós já estávamos chegando na casa de 37% de candidaturas femininas, porque nós queremos eleger mais mulheres e mulheres comprometidas com a vida das mulheres, com o cuidado, com a política que o presidente Lula vem exercendo. Então, eu acredito que, além dessas 2, a gente ainda vai poder contar com ele em mais uma vinda, que daí
o que a gente tem discutido na direção nacional seria no interior, porque ele vem agora em Belo Horizonte, sexta-feira, e há um indicativo aqui, eu vou dizer isso porque não está confirmado, de ser na Praça da Estação, tá, gente? Então tem um indicativo de ser na Praça da Estação. Pode ser que ainda mude o local. Depois ele vem nesta outra região essa outra reunião com mulheres no dia 29, que tudo indica que será em Contagem, mas também não está confirmado o local. E depois, então, nós estamos discutindo essa última agenda em Minas, que daí a ideia é levar para o interior. Talvez Juiz de Fora ou Montes Claros, mas fazer uma outra região do nosso estado. Gleide, eu queria voltar um pouco nessa questão, né, das mulheres, né? Você citou um pouco, né, que o PT ele deve ser um dos partidos que mais está lançando candidaturas femininas em 2026. A gente sabe que ainda existe um desafio muito grande para eleger mulheres no Brasil, né? A gente tem essa questão do percentual que os partidos precisam ter de candidatas. A gente tem uma fiscalização muito rígida, né, do TSE em relação a candidaturas, acho que é fantasmas, né? O nome, laranja, isso, exatamente, que lançam as mulheres, mas elas efetivamente, né, não fazem uma campanha ali nesse sentido. Mas ainda assim a gente vê que o nível de representação ele ainda é um pouco baixo, né? Por que você acha que isso ainda acontece? Como que a gente pode reverter essa situação, né? Como trazer mais mulheres para a política, eleger mais mulheres no Brasil? Primeiro, a gente tem que lembrar que a questão do machismo no Brasil ela é estrutural, é como o racismo. Então, isso aí tem a ver com o nascimento desse país nosso. E, historicamente, o Brasil sempre foi um país que as mulheres sempre foram colocadas em segundo plano. Aliás, você quer frase mais estúpida do que por trás de um grande homem há uma grande mulher? Pelo amor de Deus, por que por trás? Por que não pode ser ao lado? Por que não pode ser à frente? Então, nós temos isso como um problema estrutural que nós estamos tentando combater. Por que eu estou na política? Porque eu acho que nós precisamos fazer com que mais mulheres participem da vida pública. Eu sempre falo que, assim, olha como é curioso, nós mulheres somos nós que geramos, somos nós que parimos, somos nós que educamos, somos nós que amamentamos, somos nós que criamos. E quando os nossos pais envelhecem, na maioria das vezes, somos nós que cuidamos. Nós somos a maior parte dos educadores do Brasil, são mulheres. Eu sou professora. A maior parte dos educadores, a infinita maior parte são mulheres. Atendentes de enfermagem, que é a porta de entrada, a infinita maioria são mulheres. Então, se nós servimos para tanto cuidado, para fazer tanta coisa, por que nós não podemos estar nos espaços de poder? Minas Gerais, 188 municípios não tem uma mulher nas câmaras de vereadoras. Uma mulher. A gente fala muito da violência física, tem que falar da violência política. Por que as mulheres também não se colocam nos espaços de poder? Porque a gente sofre violência o tempo todo. A violência política, gente, ela é muito cruel. Eu quero dizer porque eu sou muito vítima dela também, até pelos espaços que eu ocupo. E as pessoas acham que são espaços masculinos, feitos para homens. E por que as mulheres não podem ocupar? Nós temos as mesmas competências. Então, eu acredito que esse é um processo gradual. Nós já avançamos um pouquinho. Nós começamos a aumentar a representação, mas nós temos muito que avançar ainda. Nós estamos muito atrás ainda. E é por isso que o PT incentiva e trabalha tanto para que haja muitas candidaturas femininas. Muitas. E eu vou ter um orgulho danado se o PT fechar aí batendo umas 39% de candidaturas femininas. Porque o PT, diferente de outros partidos, não tem candidatura laranja, não. Para ser candidata no PT, a mulher tem que ter uma atuação no seu território, aonde ela atua. É uma mulher militante, lutadora, somos todas. Falo de mim e falo de todas as outras. E nós precisamos fazer com que essas mulheres que ocupam espaços na sociedade, que atuam, seja na escola, seja no sindicato, seja na igreja, venha para a política. A política faz parte da vida da gente. Agora, ela tem que estar nos locais de representação. E essa eleição desse ano é um espaço, é um momento que a gente tem de aumentar a participação feminina nas nossas assembleias e no Congresso Nacional, né, gente? Olha o Senado aí. Nós falamos de Minas, mas nós podemos falar. Nós temos a Benedita da Silva no Rio de Janeiro. Olha que maravilha se a gente puder dar ao Congresso uma mulher
dar ao Senado uma mulher da envergadura da Bené. É muito bom, né? Nós temos a Simone Tebet, nós temos a Marina Silva. Muitas mulheres, bravas mulheres, vão disputar as eleições esse ano. E aí a senhora é uma dessas que está disputando as eleições esse ano, está aí tentando uma vaga de deputada federal. E há uma crítica também em Minas Gerais sobre a forma como o último governo e os políticos de Minas Gerais têm feito essa relação Estado e União. Como é que a senhora avalia e como é que a senhora vai tratar esse tema, né? Como é que a senhora acha que o Congresso deve tratar esse tema das dívidas do Estado com a União? Tem muitos dos candidatos a governo propõem uma revisão do Propag, que acabou de ser aprovado. Como é que a senhora avalia que tem que ser a postura, seja qual for, da União com o Estado, do Estado com a União? Olha, primeiro eu quero dizer que é um absurdo a dívida de Minas, está chegando em 200 bi, viu, gente? Eu li hoje nos jornais, mano, nós estamos falando, gente, de 200 bilhões. Como é que um Estado, com a riqueza do Estado de Minas, pode dever isso tudo? Porque nós estamos falando, gente, de um Estado riquíssimo. Nós somos de um Estado com imensas potencialidades. Então não tem condição de uma coisa dessa. Bom, dito isso, eu quero dizer que o Estado não pode parar. Não pode acontecer o que tá acontecendo agora, né? Olha a situação aqui. Nós podemos falar aqui em Minas da situação da segurança pública. E isso eu posso falar, eu rodo muito os interiores, viu, irmã? Hoje, se um prefeito não doar para o Estado funcionário, alimentação, muitas vezes até aluguel, não tem polícia. Não tem polícia. Isso é um negócio absurdo. Como é que o Estado de Minas conseguiu acabar com a segurança pública? Quero falar da minha categoria, os professores. Mas é um absurdo o que o governo Zema fez nessa última quadra com os professores do Estado. Com os professores e com as escolas. Nós temos que falar, não é só dos professores, eu não estou falando só de salário, que é um vexame, que é uma vergonha, mas eu estou falando também das nossas escolas. Acabou com as escolas do Estado, acabou. Hoje, não por acaso você vê quando abre um Instituto Federal, quando o Cefet amplia vagas, como é que o povo, os alunos, a juventude fica ensandecida para tentar conquistar uma vaga ali? Porque são escolas de excelência, escolas estruturadas, de alta formação, e infelizmente isso não se repete nas nossas escolas estaduais. Então eu acho que a dívida pública e por último queria falar da saúde. Saúde em Minas foi toda privatizada, é um absurdo isso. Os nossos hospitais... Eu posso dizer, porque eu trato a saúde é um tema também que eu trato com muita centralidade. E eu acompanhei de perto o que foi para a gente conseguir transformar o hospital, que tinha 16 anos, que era um elefante branco em Divinópolis, a nossa luta para virar um hospital universitário do governo federal. Não fosse o presidente Lula... Hoje, o Centro-Oeste, que tem mais de 2 milhões de habitantes, estaria, mais uma vez, refém de um único hospital, que é o nosso Complexo São João de Deus, em Divinópolis. Mas o presidente Lula, com a sua sensibilidade, pegou aquele elefante branco parado há 16 anos e deu vida. Porque não adianta levantar a parede. Hospital não é parede, hospital é custeio. E este hospital, gente, quando ele ficar... Ele já está atendendo. Agora ele já está atendendo com 58 leitos, e a capacidade dele é 197. Quando ele estiver na capacidade total, ele vai custar 300 milhões de reais ano para o governo federal. Governo federal, é bom dizer isso. Agora, sobre a dívida do Estado, eu acho que o próximo governador de Minas, e eu tenho certeza que o Patrus fará isso, vai ter que sentar com o governo federal. É o caminho ao diálogo. Tem que sentar com o governo federal e ver como é que paga essa dívida, sem comprometer a vida do povo mineiro. Nós precisamos recuperar a autoestima do povo mineiro. Nós precisamos ter um Estado que não seja um Estado mínimo, mas que seja um Estado que acolha, que cuida, que leve as políticas efetivas ao povo mineiro. E volto a repetir, não fosse o governo Lula hoje, eu não sei como estaria o governo. Não sei como estaria a vida nossa, dos mineiros, porque só tem política pública efetiva do governo federal nos municípios.
A senhora é de Divinópolis e Divinópolis virou o centro da política mineira, né? A capital de Minas Gerais. E uma das pessoas que se destacaram em Divinópolis, né, além dos vários candidatos que tem lá, é o senador Cleitinho, que vai ser candidato a governador, e o irmão dele era o prefeito de Divinópolis, o agora candidato a deputado também, Gleidson Azevedo. E a senhora mantém ali uma relação próxima, vamos dizer assim, de diálogo com a família Azevedo, né, a família Cleitinho. Como é que funciona isso e como é que a senhora lida, às vezes, com até críticas internas do PT que dizem que a senhora é muito próxima, esteve ali no evento ali, o Gleidson levantando a mão da senhora, te chamando de amiga, né? Como é que a senhora lida com essas críticas? Primeiro dizer que eu só conheço o Gleidson. Eu não conheço o Cleitinho, nunca fui apresentada para ele. Mas eu aprendi com o presidente Lula que política se faz com diálogo. Não espere de mim polarização. Não espere de mim que eu vá para a rede social gritar, surtar. Não vou fazer isso. Eu não faço isso. E eu tenho uma certeza, irmão. Aquele hospital regional, aquele hospital escola, esse que eu acabei de falar, ele saiu do papel a partir do momento que nós juntamos o prefeito de Divinópolis, que na ocasião era o irmão do Cleitinho, o Gleidson, e todos os prefeitos do consórcio CISURG, e todas as pessoas de bem que compreendiam que aquele hospital não podia ter um dono. Aquele hospital, ele é tão gigante que ninguém pode se arvorar a dizer que é o pai ou a mãe daquele hospital. Aquele hospital é resultado da luta de uma região de 2 milhões de habitantes, da luta de 56 prefeitos. E eu fico muito feliz de saber, de ter participado dessa luta e ver que o Gleidson, que era o prefeito à época, compreendeu isso. Senão esse hospital não tinha saído. Não tinha saído. Esse hospital é resultado do diálogo, da boa política. Então eu não tenho problema com essas críticas. Até porque eu sei muito bem de onde vim. E eu nunca tergiversei no meu caminho. Eu estou no PT desde os 14 anos de idade. Eu nunca fui da direita, depois passei para a esquerda, ou era da esquerda e passei... Não. Eu sempre tive lado na minha história. E o presidente Lula, para mim, ele nos ensinou muito, e esse último mandato talvez seja o de maior ensinamento, que nós fizemos muito pouco no Congresso Nacional, por isso que nós estamos lutando para aumentar, que não fosse a grande capacidade de diálogo do presidente Lula, o presidente não tinha governado esse país. Pegou um país extremamente quebrado, sucateado, não tinha passado a PEC da transição. E o presidente teve que fazer uma grande composição com o centro-direita, para poder dirigir esse país. Então, eu aprendi isso com ele. Política se faz com diálogo e com respeito. E eu vou continuar respeitando a todos aqueles que fazem essa política. Comigo sempre fizeram. Então, deve ser porque eu também sou tranquila, eu não sou de rede, né? Eu sou uma pessoa do diálogo, da conversa. Então, deu certo. E eu tenho muito respeito por todo mundo e gosto muito de ser respeitada. Gleide, infelizmente o nosso tempo está acabando, a gente já está caminhando para o final, mas eu queria repercutir com você uma questão nacional que surgiu nos últimos dias. O presidente nacional do PSD, o Kassab, que inclusive, está concorrendo como vice-presidente na chapa do Ronaldo Caiado, ele deu uma declaração de que o Centrão está com o presidente Lula nessas eleições. Como que essa fala dele repercutiu dentro do PT? Até você falou, né, que o presidente Lula ele teve uma capacidade de diálogo justamente com o centro, né? De fato, a gente vai esperar isso nas eleições? Queria que você comentasse um pouco sobre essa fala do Kassab. Bom, se o Centrão está com o presidente Lula, o Kassab então está com o presidente Lula, né? Porque ele é a maior representação do Centrão, né? Eu acho, a bem da verdade, que todo mundo que defende um Estado democrático e de direito está com o presidente Lula, ou declaradamente ou discretamente. Eu acho que todos aqueles que se assustaram muito com aquela tentativa de golpe no 8 de janeiro estão com o presidente Lula. Eu acho que todos aqueles que defendem a soberania nacional estão com o presidente Lula. Nós vimos, semana passada, o Hugo Mota, o presidente da Câmara, declarou apoio ao presidente Lula. Então, eu acredito que as forças
que defendem a democracia no país estarão com o presidente Lula, ou já estão. E é por isso que eu acredito que nós vamos ganhar essa eleição. E acredito que nós podemos ganhar no primeiro turno, inclusive. Porque se tem uma coisa que eu acho que o brasileiro ficou aterrorizado e não quer nunca mais na vida, foi os períodos de ditadura que nós vivemos. Até hoje é muito presente na nossa memória, até hoje, né? Eu sou de 71. Eu falo que eu nasci em 71. Eu nasci talvez no ano mais cruel da ditadura. Eu vivi a ditadura? Não, porque eu era uma criança. Mas eu cresci. Então eu que não vivi diretamente, é como se eu tivesse vivido. Eu tenho um trauma, como todo brasileiro tem, ao regime autoritário. A tudo aquilo que de alguma maneira é uma antítese à democracia. Então, por isso que eu acredito muito na nossa vitória. E eu acredito que você tem o centro, você tem o centro-direita. Eu acho que esse centro-direita pode vir conosco, essa parte desse centro-direita que defende a democracia, que defende a soberania nacional. Por isso eu acredito muito que nós vamos vencer essas eleições e gostaria muito que fosse no primeiro turno, tanto aqui em Minas Gerais como no Brasil. Então tá, Gleide, a gente já vai encerrando, né, Letícia? A gente agradece muito a presença da senhora aqui e deixa o convite aberto para voltar sempre, vamos ter aí ainda um longo período eleitoral e as portas do Café com Política estão sempre abertas à senhora. Bom, queria te agradecer, viu, irmã? Mandar um abraço a todos os nossos ouvintes aí. E queria encerrar desejando uma eleição de paz, tá? Queria dizer isso a todos que nos ouçam, que estão nos ouvindo aqui hoje, seja de direita, de esquerda. Nós precisamos despolarizar esse país. Está muito ruim, está muito hostil. Esse ambiente de ódio não vai ajudar ninguém a nada. E eu sou muito adepta do Papa Francisco. E ele nos ensinou que a política tem que ser feita para ser a boa política. E eu espero muito que a gente chegue dia 4 com essa boa política. Com o resultado das urnas eletrônicas sendo aceitas, que as pessoas parem de descredibilizar as nossas instituições. Nós precisamos dar credibilidade às instituições. Isso é muito importante para nós. É muito ruim ficar falando do STF, ficar falando do TSE. São instituições sérias que nós levamos muitos anos para construir. O próprio Congresso Nacional. Então, eu espero que a gente faça uma eleição de paz, uma eleição em que o resultado das urnas possa refletir efetivamente o desejo do eleitor. Isso é muito importante, que o eleitor tenha liberdade de escolher em quem ele quer votar. E que a gente termine diferente do que foi há 4 anos. Nós terminamos as eleições há 4 anos atrás, eu não sei se vocês lembram, com tanta agressão, teve morte durante a eleição, gente, com tanta política de ódio, com tanta agressão física, agressão verbal. Não vamos ao espaço da rede social, nem a política para isso. A política tem que ser o espaço da boa convivência. É assim que eu faço, é assim que eu espero que sejam as eleições. Mais, muito obrigada e é sempre um prazer estar aqui. Obrigada, Gleide. Obrigada, irmão, também pela parceria. E obrigada a todo mundo que nos acompanhou até aqui. O Café com Política vai ao ar todos os dias no canal no YouTube de O Tempo. E esse conteúdo e diversos outros assuntos você pode conferir no nosso portal otempo.com.br. Até a próxima!